Eu vou ler um livro para vocês que a gente vai tirar uma lição muito boa, né? É Quem Mexeu no Meu Queijo, né? De Spencer Johnson, né? Tem as partes de todos nós nesse livro, né? As simples e as complexas. Os 4 personagens imaginários descritos nessa história. Os ratos Sniff e Scurry. E os homenzinhos Hen e Haw. Tem a intenção de representar as partes simples e complexas de nós mesmos, independentemente da nossa idade, sexo, raça ou nacionalidade. Às vezes, podemos agir como Sniff, que percebe a mudança logo, ou Scurry, que sai correndo em atividade, ou Hen, que rejeita a mudança, resistindo-lhe assim como teme que ela leva a algo pior, ou Haw, que aprende a se adaptar a tempo quando percebe que a mudança leva a alguma coisa melhor. Quaisquer que sejam as partes de nós que escolhemos utilizar, todos nós dividimos algo em comum, a necessidade de encontrar nosso caminho no labirinto e ser bem-sucedido em períodos de mudanças. E aí vamos partir para a história, né? Essa história ele contou dentro do seminário para um grupo de executivos, né? Então, há muito tempo, num país muito distante, quando as coisas eram diferentes, havia 4 pequenos personagens que corriam através de um labirinto à procura de queijo, que os alimentasse e os fizesse felizes. 2 eram ratos, chamados Sniff e Scurry, e 2 homenzinhos, seres tão pequenos quanto os ratos, mas que se pareciam muito com as pessoas de hoje, e agiam como elas. Seus nomes eram Hen e Haw. Devido ao seu pequeno tamanho, era fácil não notar os que 4 faziam, mas se olhassem bem de perto, as coisas mais surpreendentes seriam descobertas. Todos os dias, os ratos e os homenzinhos procuravam no labirinto seu próprio queijo especial. Sniff e Scurry, possuindo apenas cérebros simples de roedores, mas instintos aguçados, procuravam pelo queijo duro de roer de que gostavam, como os ratos costumam fazer. Os 2 pequenos homenzinhos, Hen e Haw, usavam seus cérebros, cheios de muitas crenças, para procurar um tipo muito diferente de queijo, com Q maiúsculo, que achavam que os tornariam felizes e bem-sucedidos. Embora os ratos e homenzinhos fossem diferentes, tinham algo em comum. Todas as manhãs vestiam roupas de correr e tênis, saíam de suas pequenas casas e corriam para o labirinto à procura de seus queijos favoritos. O labirinto era um emaranhado de corredores e divisões, algumas contendo um queijo delicioso, mas também havia cantos escuros e becos sem saída. Era um lugar fácil para se perder. Contudo, para aqueles que encontravam o caminho, o labirinto continha segredos que lhes permitia ter uma vida melhor. Os ratos, Sniff e Scurry, usavam um simples método de tentativa e erro para encontrar o queijo. Corriam por um corredor e, se o encontrassem vazio, viravam-se e corriam por outro. Lembravam-se dos corredores que não tinham queijo e rapidamente iam para novas áreas. Sniff farejava a direção do queijo, usando seu grande focinho, e Scurry corria na frente. Como se poderia esperar, eles se perdiam, seguiam pelo corredor errado e frequentemente se chocavam nas paredes, mas logo achavam um caminho. Assim como os ratos, os 2 homenzinhos, Hen e Haw, também utilizavam sua habilidade de pensar e aprender com experiências passadas. Entretanto, contavam com seus complicados cérebros para desenvolver mais métodos sofisticados de encontrar queijo. Algumas vezes iam bem, mas em outras, suas poderosas crenças e emoções humanas assumiam o comando e modificavam a maneira como eles viam as coisas. Isso tornou a vida do labirinto mais difícil e desafiadora. Contudo, todos, Sniff, Scurry, Hen e Haw, descobriram com seus próprios meios o que estavam procurando. Um dia, cada um encontrou o seu tipo de queijo no final de um dos corredores do posto C de queijo. Depois disso, todas as manhãs, os ratos e os homenzinhos vestiam suas roupas de correr e seus tênis e se dirigiam ao posto C. Não demorou muito para uma rotina ser estabelecida. Sniff e Scurry continuaram a acordar cedo todos os dias e correr pelo labirinto, seguindo sempre o mesmo caminho. Quando chegavam ao seu destino, os ratos tiravam os tênis, amarravam o cadarço de um dos pés no do outro e os penduravam nos pescoços, para ser possível calçá-los rapidamente sempre que necessário. Então comiam o queijo. No começo, toda manhã, Hen e Haw também corriam na direção do posto C de queijo para aproveitar as novas saborosas guloseimas que esperavam por eles. Uma rotina diferente foi estabelecida pelos homenzinhos.
Hen e Hall acordavam todos os dias um pouco mais tarde, vestiam-se sem muita pressa e caminhavam até o posto C. Afinal de contas, agora sabiam onde o queijo estava e como chegar lá. Eles não faziam ideia de onde vinha o queijo ou de quem o colocava lá. Simplesmente presumiam que estariam naquele lugar. Todas as manhãs, logo que chegavam ao posto C, instalavam-se ali sem a menor cerimônia. Penduravam as roupas de correr, tiravam os tênis e punham seus chinelos. Entravam muito tranquilos agora que haviam encontrado o queijo. Isso é ótimo, dizia Hen. Há queijo suficiente aqui para nos alimentar para sempre. Os homenzinhos sentiam-se felizes e bem-sucedidos e achavam que agora estavam seguros. Logo, Hen e Hall passaram a considerar o queijo que encontravam no posto C o seu queijo. O estoque era tão grande que eles acabaram se mudando para mais perto do posto C e criaram uma vida social ao seu redor. Para se sentir mais em casa, decoraram as paredes com frases e até mesmo as contornaram com desenhos do queijo, que os faziam sorrir. Uma das frases dizia: ter queijo o faz feliz. Às vezes, Hen e Hall levavam seus amigos para ver sua pilha de queijo no posto C e apontavam para ela com orgulho e observando. É um queijo muito bom, não é? Às vezes ofereciam a eles e às vezes não. Nós merecemos este queijo, disse Hen. Tivemos de nos esforçar muito para encontrá-lo. Ele pegou um pedaço de queijo fresco e o comeu. Então caiu no sono como costumava fazer. Todas as noites os homenzinhos andavam bamboleando para casa, cheios de queijo, e todas as manhãs voltavam confiantemente para pegar mais. Isso aconteceu durante algum tempo. Pouco a pouco, a confiança de Hen e Hall se transformou em arrogância. Todos eles passaram a se sentir tão tranquilos que nem mesmo perceberam o que estava acontecendo. Enquanto o tempo passava, Sniff e Skewer mantinham sua rotina. Chegavam cedo todas as manhãs, farejavam o queijo, arranhavam-no e corriam pelo posto C, inspecionando a área para saber se havia mudanças desde o dia anterior. Então se sentavam para roer o queijo. Uma manhã eles chegaram ao posto C e descobriram que o queijo havia desaparecido. Sniff e Skewer não ficaram surpresos. Desde que perceberam que o estoque estava diminuindo a cada dia, preparavam-se para o inevitável e sabiam instintivamente o que fazer. Olharam um para o outro, pegaram os tênis que tinham pendurado nos pescoços e calçaram e amarraram. Os ratos não analisavam demais as coisas. Para eles, o problema e a solução eram simples. A situação no posto C havia mudado. Por isso, Sniff e Skewer decidiram mudar. Ambos olharam para o labirinto. Então, Sniff ergueu o focinho, farejou e fez um sinal afirmativo com a cabeça para Skewer, que começou a correr pelo labirinto enquanto Sniff o seguia apressadamente. Partiram logo à procura do novo queijo. Mais tarde, Hen e Hall chegaram ao posto C. Não haviam prestado atenção às pequenas mudanças que ocorriam diariamente. Por isso, não tinham como certo que seu queijo estaria lá. Não estavam preparados para o que descobriram. O quê? Não há queijo? Gritou Hen e continuou a gritar. Não há queijo? Não há queijo? Como se gritando muito alguém fosse colocá-lo novamente no posto C. Quem mexeu no meu queijo? Berrou. Finalmente, Hen pôs as mãos nos quadris, seu rosto foi ficando vermelho e gritou mais alto que pôde. Isso não é justo. Hall apenas balançou a cabeça, incrédulo. Ele também havia achado que encontraria queijo no posto C. Durante muito tempo ficou paralisado com o choque. Simplesmente não estava preparado para o que ocorrera. Hen estava gritando algo, mas Hall não queria ouvi-lo, não queria enfrentar a situação. Por isso apenas saiu do ar. Embora o comportamento dos homenzinhos não fosse muito correto ou produtivo, era compreensível encontrar queijo. Encontrar queijo não era fácil, e aquilo significava muito mais para os homenzinhos do que apenas ter o suficiente para comer todos os dias. Encontrar queijo era o seu modo de obter o que achavam que os tornaria felizes. Tinham suas próprias ideias do que o queijo significava para eles, dependendo do seu sabor. Para alguns, encontrar queijo era ter coisas materiais. Para outros, era ter boa saúde ou uma sensação de bem-estar espiritual. Para Hall, encontrar queijo significava apenas sentir-se seguro, ter um dia uma família amorosa e viver em um chalé confortável na rua Cheddar. Para Hen, significava alcançar o sucesso, ser responsável por outras pessoas e ter uma grande casa no topo da colina Camembert. Como o queijo era importante para os dois homenzinhos, eles passaram muito tempo tentando decidir o que fazer. Tudo em que podiam pensar era em continuar olhando para o posto C vazio, para ver se o queijo realmente não estava mais lá.
Enquanto Sniff e Skewer seguiam rapidamente em frente, Hen e Hall continuavam indecisos. Eles reclamavam da injustiça daquilo tudo. Hall começou a ficar deprimido. O que aconteceria se o queijo não estivesse no posto C no dia seguinte? Fizera planos para o futuro baseado naquele queijo. Os homenzinhos não conseguiam acreditar naquilo. Como podia ter acontecido? Ninguém os prevenira. Não estava certo, não era assim que as coisas deviam ser. Naquela noite, Hen e Hall foram para casa famintos e desencorajados. Mas antes de partir, Hall escreveu na parede: quanto mais importante seu queijo é para você, menos você deseja abrir mão dele. No dia seguinte, Hen e Hall saíram de suas casas e voltaram ao posto C, onde ainda esperavam encontrar o seu queijo. A situação não mudara, o queijo desaparecera. Os homenzinhos não sabiam o que fazer. Hen e Hall apenas ficaram em pé no posto C, imóveis como duas estátuas. Hall fechou os olhos o máximo que pôde e pôs as mãos sobre as orelhas. Só desejava tirar aquilo tudo da mente. Não queria admitir que o estoque havia pouco diminuído. Acreditava que tinha sido subitamente tirado do lugar. Hen analisou muitas vezes a situação e finalmente seu cérebro complicado com seu enorme sistema de crenças assumiu o comando. Por que fizeram isso comigo? Perguntou. O que está realmente acontecendo aqui? Finalmente, Hall abriu os olhos, olhou ao redor e disse: onde estão Sniff e Skewer? Você acha que eles sabem algo que nós não sabemos? Hen zombou dele. O que poderiam saber? Hen continuou. São apenas ratos, só reagem ao que acontece. Nós somos homenzinhos, somos mais espertos que ratos. Deveríamos ser capazes de entender esse fato. Eu sei que somos espertos, disse Hall, mas nós não parecemos estar agindo assim no momento. As coisas estão mudando por aqui. Hen, talvez nós precisemos mudar e agir de outro jeito. Por que deveríamos mudar? Somos homenzinhos, somos especiais. Isso não deveria ter acontecido conosco. Ou se acontecesse, pelo menos deveríamos obter alguns benefícios. Por quê? Perguntou Hall. Porque temos direito, respondeu Hen. Direito a quê? Quis saber Hall. Ao nosso queijo. Por quê? Perguntou Hall. Porque não causamos este problema, disse Hen. Alguém o causou e deveríamos tirar algum proveito disso. Talvez devêssemos parar de analisar tanto a situação e ir procurar um novo queijo, sugeriu Hall. Ah, não, argumentou Hen. Vou tirar isso a limpo. Enquanto Hen e Hall ainda tentavam decidir o que fazer, Sniff e Skewer já estavam longe. Vasculhavam os corredores do labirinto, procurando queijo em todos os postos de queijo que encontravam. Eles não pensavam em nada além de encontrar um novo queijo. Durante algum tempo não encontraram nenhum, até que finalmente entraram em uma área do labirinto onde nunca havia estado, o posto N de queijo. Chiaram de alegria, descobriram o que estavam procurando, um grande estoque de um novo queijo. Os ratos mal podiam acreditar em seus olhos. Aquele era o maior estoque de queijo que tinham visto. Nesse meio tempo, Hen e Hall ainda estavam no posto C, analisando a situação. Agora sofriam os efeitos da falta do queijo. Estavam ficando frustrados e irritados, culpando um ao outro pelo que acontecera. De vez em quando, Hall pensava em seus companheiros, Sniff e Skewer, e se perguntava se eles haviam encontrado algum queijo. Ele achava que os ratos poderiam estar passando por momentos difíceis, porque correr pelo labirinto geralmente causava alguns aborrecimentos, mas também sabia que isso durava pouco tempo. Às vezes, Hall imaginava Sniff e Skewer encontrando um novo queijo e saboreando-o. Pensava em como seria bom aventurar-se no labirinto e encontrar um novo queijo fresco. Quase podia sentir seu sabor. Quanto mais claramente Hall via sua imagem encontrando e saboreando o novo queijo, mais se via saindo do posto C. Vamos! Exclamou de repente. Não, respondeu rapidamente Hen. Eu gosto daqui. É confortável e familiar. Além disso, é perigoso lá fora. Não, não é? Argumentou Hall. Já corremos por muitas partes do labirinto outras vezes e podemos correr novamente. Estou ficando velho demais para isso, disse Hen. E não quero me perder e fazer papel de bobo. Você quer? Ao ouvi-lo, Hall sentiu novamente medo de fracassar e perdeu as esperanças de encontrar um novo queijo. Então, todos os dias, os homenzinhos continuavam na sua rotina. Iam para o posto C, não encontravam o queijo e voltavam para casa, levando suas preocupações e frustrações com eles. Hen e Hall tentaram negar o que estava acontecendo,
mas a cada dia tinha mais dificuldade para dormir e menos energia, e se irritavam mais facilmente. Suas casas não eram os lugares acolhedores que um dia haviam sido. Os homenzinhos tiveram dificuldades ao dormir e andaram tendo pesadelos sobre não encontrar nenhum queijo. Mas eles ainda voltavam ao posto C e esperavam lá todos os dias. Sabe, se a gente apenas se esforçasse mais, descobriríamos que nada mudou realmente. O queijo provavelmente está por perto. Talvez eles somente o esconderam atrás da parede, disse Hen. No dia seguinte, Hen e Hall voltaram com ferramentas. Hen segurava o cinzel, enquanto Hall batia com o martelo, até que fizeram um buraco na parede do posto C de queijo. Examinaram dentro, mas não acharam nenhum queijo. Eles ficaram desapontados, mas acreditavam que poderiam solucionar o problema. Então chegavam mais cedo, permaneciam lá mais tempo e trabalhavam com afinco. Mas, pouco depois, tudo que tinham era um grande buraco na parede. Hall estava começando a perceber a diferença entre atividade e produtividade. Talvez nós devêssemos apenas nos sentar e ver o que acontece, dizia Hen. Cedo ou tarde vão colocar o queijo aqui de volta. Hall queria acreditar nisso. Então os homenzinhos simplesmente iam para casa e voltavam para o posto C. Chegavam mais cedo e saíam mais tarde, mas era sempre igual. O queijo nunca reaparecia. A essa altura, eles estavam enfraquecidos devido à fome e ao estresse. E Hall estava ficando cansado de apenas esperar que as coisas melhorassem. Sabia que quanto mais tempo ficassem sem queijo, pior seria. Hall sabia que estavam perdendo o controle da situação. Finalmente, um dia, Hall começou a rir de si mesmo. Hall, olha para você, faz sempre as mesmas coisas e se pergunta por que elas não melhoram. Se isso não fosse tão ridículo, seria ainda mais engraçado. Hall não gostava da ideia de ter de correr de novo pelo labirinto, porque sabia que ficaria perdido e não tinha a mínima ideia de onde iria encontrar algum queijo. Mas teve de rir de sua insensatez quando percebeu o que o medo estava fazendo com ele. Onde nós colocamos nossas roupas de correr? Perguntou Hall. Eles demoraram muito tempo para encontrá-las, porque as tinham colocado de lado quando encontraram seu queijo no posto C, achando que não precisariam mais delas. Quando Hen viu o amigo se vestindo, disse: Você não vai para o labirinto de novo, não é? Porque simplesmente não espera que coloquem o queijo ali de volta. Você não entende, disse Hall. Eu também não queria aceitar esse fato, mas agora percebo que o velho queijo nunca reaparecerá. Esse foi o queijo de ontem. É hora de procurar um novo queijo. Mas e se não houver queijo lá fora? Argumentou Hen. Ou se houver e você não encontrá-lo? Eu não sei, disse Hall. Ele se fizera aquelas mesmas perguntas muitas vezes e começava a sentir novamente o medo que o paralisava. Onde é mais provável que eu encontre queijo? Aqui ou no labirinto? Indagou-se novamente. Ele construiu uma imagem na sua mente. Viu a si mesmo se aventurando pelo labirinto com um sorriso no rosto, enquanto essa imagem o surpreendia. Ficou se sentindo bem. Via-se perdendo de vez em quando no labirinto, mas sentia confiança de que iria finalmente encontrar um novo queijo. E todas as coisas boas que viriam com isso. Ele reuniu suas forças. Em seguida, usou sua imaginação para construir a imagem mais coerente que poderia, com os detalhes mais realistas, dele encontrando e aproveitando o saboroso novo queijo. Ele se imaginou comendo queijo suíço, cheio de buracos, o laranja vivo dos queijos cheddar e americano, mussarela italiana e o maravilhosamente macio queijo francês camembert. E então escutou Hen dizer alguma coisa e percebeu que ainda estavam no posto C de queijo. Às vezes, disse Hall, as coisas mudam e nunca mais são as mesmas. Esta parece ser uma dessas ocasiões, Hen. É a vida. A vida segue em frente e nós também deveríamos fazer o mesmo. Hall olhou para o emaciado companheiro e tentou chamá-lo à razão, mas o medo de Hen se transformara em raiva e ele não quis ouvi-lo. Hall não desejava ser rude com o amigo, mas teve de rir do quanto os dois pareciam tolos. Ao se preparar para partir, Hall começou a se sentir mais vivo, sabendo que finalmente era capaz de rir de si mesmo, libertar-se e seguir em frente. É hora do labirinto, anunciou ele. Hen não riu e tampouco respondeu. Hall apanhou uma pedra pequena e pontiaguda e escreveu um pensamento na parede.
qual poderia induzir Ren à reflexão. Como de costume, até mesmo fez o desenho de um queijo ao seu redor, esperando que aquilo ajudasse Ren a sorrir, animar-se e ir procurar o novo queijo. Mas o companheiro não quis vê-lo. Ele escreveu: "Se você não mudar, morrerá." Então Hall esticou o pescoço e olhou atenciosamente para o labirinto, pensando em como havia ficado naquela situação de não ter queijo. Ele achara que poderia não haver queijo algum no labirinto, ou que talvez não o encontrasse. Essas crenças assustadoras o estavam paralisando e matando. Hall sorria, sabia que Ren estava se perguntando: quem mexeu no meu queijo? Mas Hall se perguntava: por que eu não me mexi e fui procurar o queijo mais cedo? Quando começou a entrar no labirinto, Hall olhou para o local de onde viera e se deu conta do seu conforto. Podia se sentir sendo arrastado de volta para o território familiar, embora não encontrasse queijo lá havia algum tempo. Hall ficou mais ansioso e teve dúvidas a respeito de se realmente queria entrar no labirinto. Escreveu uma frase na parede à sua frente e ficou a olhando durante alguns minutos. O que você faria se não tivesse medo? Refletiu sobre o que havia escrito. Ele sabia que às vezes algum medo pode ser bom, quando você teme que as coisas estejam piorando. Se não toma uma atitude, isso pode instigá-lo a agir. Mas não é bom quando você fica tão assustado a ponto de impedi-lo de fazer qualquer coisa. Olhou à direita para a parte do labirinto em que nunca estivera e sentiu medo. Então respirou profundamente, virou à direita e caminhou bem devagar para o desconhecido. Ao tentar encontrar o caminho, Hall a princípio se preocupou com a possibilidade de ter esperado demais no posto C. Ficara sem queijo havia tanto tempo que agora se sentia fraco. Caminhava mais lento e era-lhe mais penoso do que de costume percorrer o labirinto. Ele decidiu que, se tivesse novamente a chance, iria adaptar-se mais cedo à mudança. Aquilo tornaria as coisas mais fáceis. Então Hall esboçou um sorriso ao pensar: antes tarde do que nunca. Durante os dias seguintes, Hall encontrou um pequeno pedaço de queijo aqui e ali, mas nada que durasse muito. Esperara encontrar queijo suficiente para levar até Ren e encorajá-lo a sair para o labirinto. Mas Hall ainda não se sentia bastante confiante. Tinha de admitir que o labirinto o confundia. As coisas pareciam ter mudado desde a última vez em que estivera ali. Quando ele achava que estava seguindo em frente, perdia-se nos corredores. Parecia que dava 2 passos para frente e 1 para trás. Aquilo era um desafio, mas teve de admitir que estar de volta ao labirinto procurando pelo queijo não era tão ruim quanto imaginara. Com o correr do tempo, começou a ter dúvidas a respeito se estava sendo realista ao esperar encontrar um novo queijo. Perguntou-se se havia abocanhado mais do que poderia mastigar. Então riu, percebendo que não tinha o que mastigar naquele momento. Sempre que começava a ficar desencorajado, lembrava-se de que o que estava fazendo, independente de quanto fosse desagradável no momento, na verdade era muito melhor do que ficar sem queijo. Estava assumindo o controle, em vez de simplesmente deixar que as coisas lhe acontecessem. Então Hall se lembrou de que Sniff e Scurry podiam seguir em frente. Ele também era capaz. Mais tarde, ao pensar sobre o que tinha acontecido, percebeu que o queijo do posto C não tinha desaparecido da noite para o dia, como uma vez imaginara. Sua quantidade tinha diminuído pouco a pouco, e o que sobrara ficara velho. Não tinha mais um gosto bom. O velho queijo poderia até mesmo ter começado a mofar, embora ele não o tivesse notado. Contudo, tinha que admitir que, se quisesse, provavelmente teria percebido o que iria acontecer, mas ele não quis. Hall agora se dava conta de que a mudança provavelmente não teria apanhado de surpresa se ele tivesse observado o tempo todo o que estava acontecendo e se antecipado. Talvez tivesse sido isso que Sniff e Scurry haviam feito. Decidiu que ficaria mais alerta de agora em diante, esperaria a mudança acontecer e atentaria para isso. Acreditaria em seus instintos básicos para sentir quando a mudança estava prestes a ocorrer e ficaria preparado para se adaptar a isso. Parou para descansar e escreveu na parede do labirinto: cheire o queijo com frequência, para saber quando está ficando velho. Algum tempo depois, sem ter encontrado o queijo durante o que pareceu uma eternidade, Hall finalmente viu um enorme posto de queijo que parecia promissor.
Contudo, quando entrou, ficou muito desapontado ao descobrir que estava vazio. Tenho a sensação de vazio com muita frequência, pensou. Teve vontade de desistir. Hall sentiu que sua força física diminuía. Sabia que estava perdido e tinha medo de não sobreviver. Pensou em dar meia volta e se dirigir ao posto C, uma vez que Ren estava lá. Se conseguisse voltar, pelo menos não ficaria sozinho. Então se fez novamente a mesma pergunta. O que você faria se não tivesse medo? Ele tinha medo mais frequentemente do que gostaria de admitir, até para si mesmo. Nem sempre sabia do quê, mas enfraquecido como estava, agora sabia que tinha medo de seguir sozinho. Hall não tinha consciência disso, mas estava ficando para trás porque carregava o peso de suas crenças assustadoras. Hall desejou saber se Ren havia se mexido ou se ainda estava paralisado pelo medo. Então se lembrou das vezes em que sentira melhor no labirinto, quando estava seguindo em frente. Escreveu uma frase na parede, sabendo que era tanto um lembrete para si mesmo como uma orientação que esperava que seu companheiro seguisse. O movimento em uma nova direção ajuda-o a encontrar um novo queijo. Hall olhou para o corredor escuro e teve consciência do seu medo. O que havia à sua frente? O corredor estava vazio? Ou pior, havia ali perigos ocultos? Ele começou a imaginar todos os tipos de coisas assustadoras que poderiam acontecer-lhe. Estava apavorado. Então riu de si mesmo. Percebeu que seus temores estavam tornando as coisas piores. Então fez o que faria se não tivesse medo. Seguiu em uma nova direção, começando a correr pelo corredor escuro. Hall sorriu. Ainda não se dera conta disso, mas estava descobrindo o que alimentava sua alma. Estava se libertando e acreditando que havia algo de bom à sua frente, embora não soubesse exatamente o que era. Para surpresa sua, começou a gostar cada vez mais do que estava fazendo. Por que eu me sinto tão bem? Perguntou-se. Não tenho nenhum queijo e não sei para onde estou indo. Não demorou muito para saber o motivo pelo qual se sentiu bem. Parou para escrever novamente na parede. Quando você vence o seu medo, sente-se livre. Hall percebeu que ele vinha sendo mantido prisioneiro pelo seu próprio medo. Mover-se para uma nova direção o libertou. Sentiu a brisa fresca que soprava naquela parte do labirinto. Respirou profundamente várias vezes e se sentiu revigorado. Depois que venceu o medo, aquilo se revelou mais agradável do que achara que poderia ser. Não se sentia assim havia muito tempo. Quase se esquecera do quanto era divertido procurar queijo. Para tornar as coisas ainda melhores, Hall começou a pintar um quadro em sua mente. Ele se viu em grandes detalhes, sentado no meio de uma pilha de todos os seus queijos favoritos, de cheddar a brie. Viu-se comendo os muitos queijos de que gostava e gostou do que viu. Então imaginou o quanto apreciaria todos os seus ótimos sabores. Quanto mais claramente ele via a imagem do novo queijo, mais real se tornava e mais sentia que iria encontrá-lo. E escreveu: imaginar-me saboreando o novo queijo antes mesmo de encontrá-lo conduz-me a ele. Hall ficou pensando no que poderia ganhar, em vez do que estava perdendo. Questionou porque sempre pensara que uma mudança iria levar a algo pior. Agora ele percebeu que mudanças poderiam levar a alguma coisa melhor. Por que eu não fiz isso antes? Perguntou-se Hall. Então correu pelo labirinto com mais energia e agilidade. Logo avistou um posto de queijo e ficou animado ao notar pequenos pedaços do novo queijo perto da entrada. Eram tipos de queijo que ele nunca havia visto, mas pareciam ótimos. Hall os experimentou e descobriu que eram deliciosos. Comeu quase todos os pedaços do novo queijo que pôde encontrar e pôs alguns no bolso para comer depois e talvez dividir com Ren. Começou a recuperar suas forças. Hall entrou no posto de queijo com grande entusiasmo, mas para sua tristeza descobriu que estava vazio. Alguém estivera lá e deixara apenas os pequenos pedaços. Percebeu que se tivesse saído de onde estava antes, poderia ter encontrado novo queijo ali em grande quantidade. Hall decidiu ver se Ren estava pronto para se unir a ele.
Ao voltar sobre seus passos, parou e escreveu na parede. Quanto mais rápido você se esquece do velho queijo, mais rápido encontra um novo. Depois de algum tempo, Hall acertou o caminho para o posto C e encontrou Hen. Ofereceu-lhe pedaços do novo queijo, mas ficou decepcionado. Hen apreciou o gesto do amigo, mas disse que não sabia se gostaria do novo queijo. Simplesmente não era aquele a que estava acostumado. Ainda iria esperar o velho queijo ser recolocado no posto. Hall apenas balançou a cabeça desapontado e relutantemente voltou ao labirinto sozinho. Ao chegar ao ponto mais distante que alcançara, sentiu falta do amigo, mas percebeu que gostava do que estava descobrindo. Mesmo antes de encontrar o que esperava que fosse um grande estoque do novo queijo, soube que apenas ter queijo não era o que o tornava feliz. Hall era feliz quando não estava sendo movido pelo medo. Gostava do que estava fazendo agora. Ciente disso, Hall não se sentia tão fraco quando permaneceu no posto C, sem queijo. O simples fato de decidir que não deixaria seu medo fazê-lo parar, saber que tinha tomado uma nova direção, alimentava-o e o fortalecia. Agora sabia que encontrar o que precisava era apenas uma questão de tempo. Na verdade, sentia que já havia encontrado. Ele sorriu ao se dar conta de que é mais seguro procurar no labirinto do que permanecer sem queijo. Ele percebeu novamente, como um dia havia percebido, que aquilo que se teme nunca é tão ruim quanto se imagina. O medo que você deixa aumentar em sua mente é pior do que a situação que realmente existe. Ficara tão apreensivo com o fato de nunca encontrar o novo queijo que sequer quis começar a procurar. Mas desde que começou sua jornada, encontrou queijo suficiente nos corredores para deixá-lo prosseguir. Agora ansiava por encontrar mais. Apenas olhar adiante estava ficando estimulante. Hall sabia que seu antigo modo de pensar fora afetado por suas preocupações e seus medos. Ele se costumara a pensar em não ter queijo suficiente ou em não tê-lo durante o tempo que desejaria. Pensara mais no que poderia dar certo e esquecer o que poderia dar certo. Ele pensara mais no que poderia dar errado e esquecer o que poderia dar certo. Mas aquilo mudara desde que saíra do posto C. Ele se acostumara a acreditar que o queijo nunca poderia ser tirado do lugar e que a mudança não era certa. Agora percebia que era natural que a mudança ocorresse continuamente, sendo ou não esperada. Ela só poderia surpreendê-lo se não a esperasse e procurasse. Hall mudara suas crenças quando percebeu isso e parou para escrever na parede. Quando você acredita que pode encontrar... As velhas crenças não o levam ao novo queijo. Hall ainda não encontrara queijo algum, mas correndo pelo labirinto pensou no que havia aprendido. Tinha algumas novas crenças e notou que estava se comportando de modo diferente de quando ficava correndo para o mesmo posto sem queijo. Ele sabia que quando você muda suas crenças, pode mudar o que faz. Pode acreditar que a mudança irá prejudicá-lo e resistir a ela, ou que encontrar um novo queijo o ajudará a aceitá-la. Tudo depende daquilo em que escolhemos acreditar. E ele escreveu na parede. Quando você acredita que pode encontrar e apreciar um novo queijo, muda de direção. Hall tinha consciência de que estaria em melhor forma agora se tivesse lidado com a mudança muito antes e saído do posto C mais cedo. Teria se sentido mais forte física e espiritualmente e poderia ter enfrentado melhor o desafio de encontrar um novo queijo. De fato, provavelmente já o teria encontrado se tivesse esperado a mudança em vez de perder tempo negando que ela ocorrera. Reuniu coragem e decidiu entrar nas áreas mais desconhecidas do labirinto. Encontrou uns poucos pedaços de queijo aqui e ali e começou a recuperar sua força e confiança. Ao pensar no lugar de onde viera, Hall ficou feliz por ter escrito em muitas paredes. Achou que suas frases serviriam como uma pista para Hen seguir através do labirinto, se escolhesse sair do posto C. Hall só esperava estar indo na direção certa.
Pensou na possibilidade de Ren ler o manuscrito na parede e encontrar o seu caminho. Escreveu na parede o que estava pensando havia algum tempo. Notar cedo as pequenas mudanças ajuda a adaptar-se às maiores que ocorrerão. Hall soube que tinha aprendido algo útil. Não. Àquela altura, Hall havia se libertado do passado e estava se adaptando ao presente. Continuou a percorrer o labirinto com maior força e velocidade, e não demorou muito para algo acontecer. Quando parecia que estava no labirinto, havia uma eternidade, sua jornada terminou rápida e alegremente. Hall prosseguiu por um corredor que lhe era novo, virou uma esquina e encontrou um novo queijo no posto N. Quando entrou, ficou surpreso com o que viu. Em altas pilhas por toda a parte estava o maior estoque de queijo que já encontrara. Hall não reconheceu todos os tipos de queijo, porque alguns eram novos para ele. Por um momento, Hall se perguntou se o que via era real ou fruto de sua imaginação. Então avistou seus velhos amigos, Sniff e Skewer. Sniff o recebeu inclinando a cabeça numa saudação, e Skewer acenou-lhe com a pata. Suas gordas e pequenas barrigas mostravam que estava ali havia algum tempo. Hall os cumprimentou rapidamente e logo pegou pedaços de todos os seus queijos favoritos. Tirou os tênis e a roupa de correr, dobrando-a cuidadosamente e deixando-a à mão, para o caso de precisar delas de novo. Então se atirou sobre o novo queijo. Depois de saciar a fome, ergueu um pedaço de queijo fresco e fez um brinde. Viva a mudança! Enquanto Hall saboreava o novo queijo, refletia sobre o que aprendera. Percebeu que, enquanto temera a mudança, estivera mantendo a ilusão do velho queijo, que não estava mais lá. Então, o que fez mudar? O medo de morrer de fome? Hall pensou. Bem, isso ajudou. Então ele riu e percebeu que começara a mudar logo que aprendera a rir de si mesmo e do que fizera de errado. Deu-se conta de que o caminho mais rápido para mudar é rir de sua própria insensatez. Então, você pode se libertar e seguir rapidamente em frente. Hall soube que tinha aprendido algo útil sobre seguir em frente com seus companheiros ratos, Sniff e Skewer. Eles simplificavam a vida, não analisavam ou complicavam demais as coisas. Quando a situação mudou e o queijo foi tirado do lugar, eles mudaram e foram à sua procura. Hall não se esqueceria disso. Então Hall usou seu cérebro maravilhoso para fazer o que os homenzinhos fazem melhor do que os ratos. Ele encarou a si mesmo, de forma sincera, descobrindo algo melhor, muito melhor. Ele refletiu sobre os erros que cometera no passado e os usou para planejar seu futuro. Hall sabia que pode aprender a lidar com a mudança, pode ter mais consciência da necessidade de simplificar a vida, ser flexível e se mover rapidamente. Não precisa complicar demais as coisas ou se confundir com crenças assustadoras. Pode notar quando as pequenas mudanças começam para estar mais preparado para a grande mudança que pode ocorrer. Ele sabia que precisava adaptar-se mais rápido, porque se você não se adapta a tempo, talvez nunca venha a se adaptar. Hall teve de admitir que o maior obstáculo à mudança está dentro de você mesmo e que nada melhora até você mudar. Talvez mais importante do que tudo, ele percebeu que sempre há um novo queijo em algum lugar, mesmo que você não saiba disso na ocasião, e que esse queijo é a recompensa quando se vence o medo e se passa a gostar da aventura. Ele sabia que um pouco de medo deve ser tomado em consideração, porque pode evitar que você corra um risco real. Mas percebeu que a maioria dos seus medos era irracional e o impedira de mudar, quando a mudança se mostrava necessária. Hall não gostou disso na época, mas sabia que a mudança se revelara um benefício disfarçado, porque o levava a encontrar um queijo melhor. Ele até mesmo encontrara uma parte melhor de si mesmo. Enquanto Hall se lembrava do que havia aprendido, pensava em seu amigo Ren. Desejou saber se Ren havia lido alguma das frases que escrevera nas paredes do posto C e em todo o labirinto. Ren havia decidido se libertar e seguir em frente. Será? Tinha entrado no labirinto e descoberto que podia tornar sua vida melhor? Ou ainda estava hesitante porque não mudaria? Hall pensou em voltar ao posto C para ver se conseguia encontrar Ren, aceitando como hipótese que conseguiria encontrar o caminho de volta. Ele achou que se encontrasse Ren,
poderia se mostrar como sair da situação desagradável em que se encontrava. Mas Hall se deu conta de que já tentara fazer o amigo mudar. Ren tinha de encontrar o seu próprio caminho, deixando para trás a sua comodidade e os seus medos. Ninguém podia fazer aquilo por ele ou convencer a fazê-lo. De algum modo, Ren tinha de ver a vantagem da mudança. Hall sabia que deixara uma pista no labirinto e que Ren poderia encontrar o seu próprio caminho, se apenas lesse o manuscrito na parede. Ele escreveu um resumo do que havia aprendido na parede maior do posto N. Desenhou um grande pedaço de queijo ao redor de todos os insights que havia tido e sorriu ao ver que aprendera. O manuscrito na parede. A mudança ocorre. Continuam a mexer no queijo. Antecipe a mudança. Prepare-se para o caso do queijo não estar no lugar. Monitore a mudança. Cheire o queijo com frequência para saber quando está ficando velho. Adapte-se rapidamente. A mudança, quanto mais rápido você se esquece do velho queijo, mais rápido pode saborear um novo. Mudança. Saia do lugar assim como o queijo. Aprecie a mudança. Sinta o gosto da aventura e do novo queijo. Esteja preparado para mudar rapidamente. Muitas vezes continuo mexendo no queijo. Hall percebeu o quanto tinha ido longe desde que estivera com o Ren no posto C, mas sabia que seria fácil para ele retroceder caso se sentisse confortável demais. Todos os dias inspecionava o posto N para ver qual era a condição do seu queijo. Faria todo o possível para evitar ser surpreendido por uma mudança inesperada. Enquanto Hall ainda tinha um grande estoque de queijo, frequentemente ia para o labirinto e explorava novas áreas para estar ciente do que estava acontecendo ao seu redor. Ele sabia que era mais seguro ter consciência de suas verdadeiras escolhas do que se isolar numa zona de conforto. Hall ouviu o que achou ser o som de passos no labirinto. Quando o som se tornou mais alto, percebeu que alguém estava chegando. Poderia ser Ren? Ele estaria prestes a dobrar a esquina? Hall fez uma pequena oração e esperou, como esperara muitas vezes antes, que talvez, finalmente, seu amigo tivesse sido capaz de sair do lugar assim como o queijo e gostar disso. O fim ou seria um novo começo? Então, isso é uma metáfora para nos ensinar que a gente tem que sempre buscar o novo, né? A gente não pode se acomodar, ficar na nossa zona de conforto, esperando que as coisas sejam sempre iguais, né? Essa quarentena, essa mudança de perspectiva que nós tivemos agora de forma abrupta, né? De forma inesperada, nos obriga a ver isso, né? A mudança, a forma como nós estamos estudando agora, né? Eu tive que aprender coisas novas, eu tive que mudar, sair da minha zona de conforto, né? De dar uma aula tradicional, sentada na sala junto com vocês. A gente teve que aprender a usar ferramentas que a gente não estava acostumado a usar, né? Eu estou falando por mim e por todos os professores. E vocês também, a fazer atividades numa plataforma, né, online, a interagir de forma online, sem o contato humano, sem a gente estar juntos, né, como numa sala de aula, dentro de um ambiente que a gente controlava e que a gente se sentia confortável, né? Nós fomos lançados ao novo, né? Nós somos essas mentes curiosas que buscam o novo, né? Existem alguns de nós que são como os ratinhos, né? Que correram atrás, perceberam a mudança e viram a necessidade de buscar alguma coisa. Alguns são como o Hall, que depois de se frustrar e de entender que ele tinha que mudar o comportamento, foram em busca dessa mudança, né? Foram aprendendo com essa mudança e com a sensação de passar a controlar esse novo ambiente em que se está. Mas tem gente também que permaneceu como o Ren, que tem medo, que primeira impressão, a primeira reação é reclamar, é dizer não, não é justo, né? Eu prefiro como era antes do que como é agora. E aí isso a gente leva para a nossa vida pessoal, né? O que nós estamos passando é um exemplo, mas a gente leva para a vida profissional também. Aquele profissional
que se estagna, que fica naquela mesma posição, naquela zona de conforto, não busca, né, perceber as mudanças que o mercado e que a empresa precisa e que você como profissional para se aperfeiçoar precisa, ele fica estagnado. E aí ele pode perecer, ele vai perder na competitividade para outro profissional que está mais preparado para uma mudança, para sair da zona de conforto e buscar o conhecimento. Então, reflitam sobre isso.